Olá, pessoal, é com imenso prazer, com toda a disposição, que nós estamos aqui mais uma vez, diretamente do Estúdio Branco do Supremo TV, em Belo Horizonte, nossa capital mineira, para darmos sequência às nossas considerações com respeito aos aspectos mais importantes da responsabilidade civil, visando a sua preparação para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Como já disse em outra oportunidade, eu não tenho a menor pretensão em esgotar todo o nosso conteúdo, mas espero poder aproveitar esta oportunidade que nos é dada para chamá-los a atenção acerca dos aspectos que reputo mais importantes e que acredito que tenha uma probabilidade maior de ser cobrado ou de serem cobrados no seu certame. E para chamar a atenção de alguns aspectos, eu gostaria de trazer em consideração aquilo que está disposto no artigo 935 do nosso Código Civil, que é o artigo que dispõe assim: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Levando-se em consideração a pertinência temática que cada vez mais tem sido observada nos concursos públicos, levando-se em consideração que os senhores estão interessados no concurso para o cargo de delegado da Polícia Civil, levando-se em consideração o tema que nós estamos a enfrentar, eu vou usar esse artigo 935 para poder fazer um paralelo, diferenciar a responsabilidade criminal da responsabilidade civil, inclusive para explicar aquilo que foi disposto no referido artigo. Então, eu coloco, de um lado, a responsabilidade criminal e, de outro, a responsabilidade civil, para tentar convencê-los do porquê que a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal. Vejam se faz sentido. A sociedade, ela não admite que os delinquentes, que as pessoas que tenham praticado condutas previstas como delito, como crime, como contravenção penal, fiquem ilesas. É a sociedade que clama por justiça. E a sociedade entende que a justiça é feita quando nós responsabilizamos criminalmente aquele que tiver praticado um delito. Vejam que toda responsabilidade criminal, ela emerge, ela resulta de um interesse social. Existe um interesse social na responsabilidade criminal. É a sociedade que espera, que clama por justiça.
acreditando que a justiça só é feita quando o criminoso, o delinquente, recebe a sanção pelo crime que praticou. Então, existe um interesse social em responsabilizarmos criminalmente uma pessoa. E essa responsabilidade criminal, nós buscamos, de regra, numa ação penal pública, de regra, através de uma ação penal pública, porque às vezes a ação penal pode ser privada, ação penal pública cuja titularidade é reconhecida ao Ministério Público por força da Constituição de 1988. Vejam que é o Ministério Público que detém a legitimidade para propor uma ação penal pública visando responsabilizar criminalmente uma pessoa. Essa é a regra. Porque, como toda boa regra, tem exceção. Às vezes, nós podemos ter uma ação penal privada, cuja legitimidade não é do Ministério Público, mas sim da própria vítima. Quando o Ministério Público propõe uma ação penal pública para responsabilizar criminalmente uma pessoa, ele não age como um mero órgão acusador. Ele acusa, sim. Através do seu promotor de justiça, o Ministério Público acusa. Mas quando ele acusa o réu de uma ação penal pública, ele, na verdade, está agindo em nome da sociedade. Ele está buscando prestigiar esse interesse social que existe de responsabilizarmos criminalmente aquele que tiver praticado um delito. Vejam que a premissa para que uma pessoa seja responsabilizada criminalmente, condenada nesta ação penal, é que ela tenha praticado uma conduta prevista anteriormente como crime ou contravenção penal. Princípio da anterioridade. Ninguém será condenado por uma conduta se essa conduta não tiver sido prevista antes de ser praticada como crime ou como contravenção. Então, vejam, a responsabilidade criminal se justifica no interesse social. Nós vamos responsabilizar criminalmente uma pessoa, de regra, propondo uma ação penal pública, cuja legitimidade é reconhecida ao Ministério Público. Mas a premissa para que alguém, nesta ação penal proposta pelo MP, possa ser responsabilizado criminalmente, é que ela tenha praticado um crime ou uma contravenção. Princípio da anterioridade. Mas vejam que, para a vítima, aquela que sofreu o dano, se o causador do dano vai ser responsabilizado criminalmente ou não, não vai fazer muita diferença. Para a vítima que sofreu o dano em virtude da conduta de alguém, o que importa se esse alguém vai ser condenado a uma pena privativa de liberdade, a uma medida restritiva de direitos, se vai ser condenado a uma prestação de serviços à comunidade.
Porque para ela, a vítima que sofreu dano, isso não vai fazer a menor diferença. Vejam, uma pessoa dirigindo em alta velocidade, embriagado, bateu no meu carro. Se este alguém vai ser responsabilizado criminalmente, ótimo, a sociedade vai ficar feliz, mas eu não estou satisfeita. Porque eu quero que esse alguém seja responsabilizado civilmente. Porque para que o meu interesse seja atendido, o que eu quero é que esse alguém fique obrigado a me reparar todo o dano que me causaram, todo o dano que eu suportei. Então, vejam que se, por um lado, a responsabilidade criminal decorre do interesse social, por outro lado, a responsabilidade civil, ela resulta do interesse individual, do interesse privado, do interesse particular da vítima. E nós vamos responsabilizar civilmente uma pessoa, visando atender a esse interesse individual da vítima, numa ação civil de indenização, cuja legitimidade, de regra, é reconhecida em favor da vítima. Porque a ninguém é dado demandar em nome próprio direito alheio. Se o direito de ser reparada, de ser ressarcida é o da vítima, então é ela que tem legitimidade para propor uma ação civil, buscando responsabilizar civilmente quem lhe causou dano. Obrigando, buscando a condenação dessa pessoa a lhe indenizar o dano suportado. Mas do mesmo jeito que eu posso ter ação penal privada de legitimidade da vítima, eu também posso ter ação civil pública. Quando a vítima for toda uma coletividade. Quando os direitos lesados, atingidos, forem coletivos ou difusos, porque são interesses que alcançam um número determinado, determinável ou até indeterminado de pessoas, essa responsabilidade civil também pode ser buscada através de uma ação civil pública, de legitimidade de pessoas jurídicas de direito público, da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Então, quando se tem uma vítima individual, é ela que vai propor ação de indenização. Mas quando se tem como vítima toda uma coletividade, um número determinado, determinável, ou até indeterminado de pessoas, eu tenho, no ordenamento jurídico, uma ação civil pública, que pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelo Estado, pelo município, ou pelas associações constituídas há mais de um ano. Mas a regra é que a ação civil é proposta pela vítima, que sofreu dano em razão, em virtude da conduta de alguém. Se o crime ou a contravenção é a premissa para responsabilizarmos criminalmente uma pessoa, o que é imprescindível para a responsabilidade civil é o dano. O dano, que, como eu disse, pode ser individual ou coletivo. Meus queridos amigos, se me permitirem chamá-los assim, sem dano, esqueçam
responsabilidade civil. Porque qualquer centavo que a vítima receber a título de indenização por um dano que ela não sofreu, por um dano que ela não amargou, acarretará locupletamento ilícito, acarretará enriquecimento sem causa. Eu até admito responsabilidade civil sem culpa. Eu até admito responsabilidade civil sem crime. Eu até admito responsabilidade civil sem ato ilícito. Mas nunca podemos admitir que uma pessoa seja responsabilizado civilmente, seja condenado a indenizar a vítima um dano que não existiu. Um dano que a vítima não suportou. Então, enquanto a responsabilidade criminal pressupõe a prática de um delito, a responsabilidade civil, por sua vez, pressupõe a existência de um dano. Por isto que o legislador, na primeira parte do artigo 927, na primeira parte do artigo 935, estabeleceu para nós que a responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal. Por que a responsabilidade civil é independente da responsabilidade criminal? Porque eu posso ter uma sem necessariamente ter a outra. Eu posso responsabilizar criminalmente uma pessoa sem que ela necessariamente tenha que ser responsabilizada civilmente. Como eu posso responsabilizar civilmente uma pessoa sem necessariamente ela ter que ser responsabilizada criminalmente. Bastando imaginarmos a possibilidade de alguém praticar um crime sem causar danos a uma vítima. Eu posso responsabilizar criminalmente aquele que praticou o crime de tráfico de entorpecentes. O traficante, ser responsabilizado criminalmente, porque a sua conduta foi prevista anteriormente como crime. Mas se, em virtude do tráfico, não houve dano, nem individual, nem social, não há que se falar em responsabilidade civil. Exemplo de responsabilidade criminal sem que houvesse responsabilidade civil. Como posso inverter? Para dizer que alguém pode ser responsabilizado civilmente sem ter que ser responsabilizado criminalmente. Bastando imaginarmos a possibilidade de ele causar dano a uma vítima, material, exclusivamente moral, ficar obrigado a indenizar a vítima, mas essa conduta que causou dano à vítima não foi prevista anteriormente como crime. Dano culposo. A pessoa, porque dirigia negligentemente, se distraiu no volante, bateu no meu carro. Eu tenho interesse que essa pessoa seja responsabilizada, porque eu quero que ela seja condenada a me indenizar. Mas não existe o crime de dano culposo para essa situação. Ela pode sofrer responsabilidade civil, eu posso propor contra ela uma ação civil, uma ação de indenização, para que ela seja condenada a me indenizar o dano que me causara, mas não há como propor contra ela uma ação penal para que ela seja responsabilizada criminalmente, porque a conduta dela não foi prevista anteriormente como crime. Eu posso ter uma sem necessariamente ter a outra. E posso também ter as duas. Se uma conduta desafia as duas responsabilidades, criminal e civil, porque essa conduta é prevista como crime,
já era antes de ser praticada, e essa conduta causou dano, também não há que se falar em bis in idem. Ah, nós estamos punindo a pessoa 2 vezes. Não, porque os interesses são diferentes. Ninguém vai deixar de ser responsabilizado criminalmente, porque já foi responsabilizado civilmente. Isso pode ser levado em consideração na fixação da pena. Ninguém vai deixar de ser condenado a indenizar a vítima, porque já foi condenado à prisão. Porque os interesses são diferentes. Eu posso ter uma responsabilidade sem a outra. Como posso ter as duas como consequência de uma mesma conduta. Sem que se fale em bis in idem, porque os interesses são completamente diferentes. Portanto, porque a responsabilidade civil independe da responsabilidade criminal, para responsabilizarmos civilmente uma pessoa, nós não precisamos aguardar que ela seja antes responsabilizada criminalmente. Eu não preciso aguardar o Ministério Público propor uma ação penal pública contra o réu, e o réu ser condenado, para que, como vítima, possa propor uma ação de indenização. Eu não preciso aguardar o desfecho no juízo criminal para verificar se o réu vai ser responsabilizado criminalmente ou não, para que ele seja responsabilizado civilmente. Eu não preciso, porque a responsabilidade civil não depende da responsabilidade criminal. Porém, se por acaso a responsabilidade criminal já tiver sido apurada, na eventualidade da responsabilidade criminal já ter sido apurada no juízo criminal, na ação penal, dependendo do que foi decidido lá, aquela decisão proferida lá no juízo criminal pode sim repercutir aqui no juízo civil. Para propor ação de indenização, eu não preciso aguardar que o Ministério Público proponha uma ação penal pública, que a vítima proponha uma ação penal privada. Mas se já tivermos aquela ação penal proposta e julgada, dependendo do que foi decidido lá, isso pode sim repercutir aqui. Por quê? Porque a sentença penal condenatória serve como título para a vítima pleitear indenização. Vejam que se o réu já foi condenado no juízo criminal, ele não vai poder se defender no juízo civil sobre a existência do fato ou sobre a autoria. Porque a lei não permite que se rediscuta no juízo civil sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando tais questões já tiverem sido categoricamente decididas lá. Isto para evitarmos sentenças díspares, sentenças contraditórias que só levariam o Poder Judiciário a um verdadeiro descrédito. Ora, se o réu foi o autor dos disparos para ser condenado, para ser responsabilizado criminalmente, ele não haveria de deixar de ser para se livrar de uma responsabilidade civil. Então, a lei não permite que se discuta no juízo civil aquilo que já foi categoricamente decidido no juízo criminal, sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor. Por isso que a sentença condenatória prejudica o réu, porque impede que ele queira se defender sobre a existência do fato ou sobre a autoria, se isso já foi decidido lá. Mas e se a sentença for de absolvição? Se o réu tiver sido absolvido, aquela decisão de absolvição proferida na ação penal terá repercussão
aqui na ação civil, aqui no juízo civil? Resposta: depende. Depende de qual foi o fundamento para a absolvição. Porque se o réu foi absolvido por negativa de autoria ou por falta de materialidade, essa sentença de absolvição vai lhe favorecer. Porque se o juiz, no processo penal, já decidiu pela negativa de autoria ou falta de materialidade, a vítima, a autora da ação civil, também não vai poder trazer isso em discussão novamente. Não se pode discutir a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, se isso já foi decidido lá. Mas se, no entanto, o réu tiver sido absolvido, por exemplo, por falta de provas, às vezes as provas podem não ter sido suficientes para mandá-lo para a cadeia, mas podem ser suficientes para a sua responsabilidade civil, para que ele fique obrigado a reparar o dano. Às vezes o réu foi absolvido por excludente de licitude, agiu em estado de necessidade. E mesmo que o estado de necessidade exclua a ilicitude da sua conduta, ela por si só não afasta a obrigação de indenizar. Então, a sentença condenatória proferida no juízo criminal prejudica o réu. Prejudica porque não permite que ele se defenda negando autoria ou existência do fato. E a sentença de absolvição pode, dependendo do fundamento dela, lhe favorecer. Se ele tivesse sido absolvido por negativa de autoria ou por falta de materialidade. Tudo nos precisos termos do artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Quando se acharem decididas, e podem não estar, ou podem até nem terem sido submetidas a nenhuma decisão. Ok? Então, esse artigo 935 é muito importante para a sua prova. Aproveitando o ensejo que nós estamos fazendo, um paralelo entre responsabilidade criminal e responsabilidade civil, só para aproveitar o restinho de tempo que eu ainda tenho neste bloco, eu vou dizer sucintamente que a responsabilidade criminal é uma responsabilidade subjetiva. Enquanto que a responsabilidade civil, de regra, é subjetiva, mas, excepcionalmente, pode ser objetiva. A responsabilidade criminal é direta, porque nenhuma pena passará da pessoa do acusado. Só aquele que tiver praticado o delito é que pode ser responsabilizado criminalmente. Pois a responsabilidade civil, ela tanto pode ser direta, como pode ser indireta. Vejam, a propósito, o disposto no artigo 932. O artigo 932 prevê várias situações nas quais nós podemos responsabilizar civilmente uma pessoa, obrigando a reparar à vítima o dano que a vítima sofrer, pela conduta de um terceiro. Vejam, o pai pode ser obrigado a reparar os danos causados por seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. O tutor ou curador podem ser responsabilizados civilmente, ficando obrigados a reparar os danos causados por seu tutelado ou curatelado. O empregador pode ser obrigado a reparar o dano causado por seus empregados no exercício do trabalho que lhes competia ou em razão dele.
Os donos de hotéis, hospedarias, estalagens onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, poderão ser responsabilizados civilmente pelos danos causados por seus hóspedes, moradores ou educandos. Todos os casos do artigo 932 são de responsabilidade civil indireta. Porque em todos os casos nós estamos admitindo que uma pessoa possa ser responsabilizada civilmente, pode ser condenada, obrigada a reparar à vítima um dano suportado pela vítima que fora causado por um terceiro. E ainda no viés da distinção. Pessoal, a responsabilidade criminal, ela pode ser pessoal ou patrimonial. Pessoal, porque nós temos penas privativas de liberdade, medidas restritivas de direito. E patrimonial, porque nós temos penas de multa, penas pecuniárias. Enquanto que a responsabilidade civil é sempre patrimonial. A responsabilidade civil é aquela que só dói no bolso do responsável. Por que é a responsabilidade que dói no bolso? Porque como que nós responsabilizamos civilmente uma pessoa? Obrigando-a a indenizar a vítima o dano por ela suportado, o dano por ela sofrido. Vejam, a responsabilidade criminal não é sempre patrimonial. Nós temos penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, como temos penas pecuniárias, penas de multa. Mas a responsabilidade civil é sempre patrimonial. E não pensem os senhores que aquela prisão civil que nós admitimos excepcionalmente para o devedor de alimentos que fosse uma exceção, porque não é. Aquela prisão civil do devedor de alimentos, ela só é admitida com um meio coercitivo, para atuar no psicológico do devedor, para intimidá-lo a não deixar de cumprir com o seu dever, porque o que ele deve é destinado a garantir a subsistência de alguém. E tanto é verdade que é só utilizada a prisão civil do devedor de alimentos como meio coercitivo, que se ele for preso, tão logo ele pague, ele vai ser posto imediatamente em liberdade. Ou ainda que ele fique preso o prazo máximo admitido em lei, 3 meses, ele vai sair da prisão e vai continuar devendo os alimentos. E os seus bens, o seu patrimônio vai continuar respondendo pela dívida. Ok? Outra diferença agora para ponto finalizarmos. Pessoal, menores incapazes não sofrem responsabilidade criminal. Os menores de 18 anos são inimputáveis. Se a conduta prevista como crime ou contravenção tiver sido praticada por um menor de 18 anos, porque ele é inimputável, ele vai responder pelo que nós chamamos de ato infracional. Ele vai receber medidas de proteção ou medidas socioeducativas preconizadas no ECA. Nenhuma criança ou adolescente, mesmo sendo capaz, porque fora emancipado, sofrerá responsabilidade criminal, por ser inimputável. Ele vai receber medida de proteção ou medida socioeducativa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas um incapaz, ele pode sofrer, sim, responsabilidade civil. Existe, sim, a possibilidade real de responsabilizarmos civilmente um incapaz, embora de forma subsidiária, sucessiva e eventual. Porque o incapaz, ele só responderá pelos danos que causar se as pessoas responsáveis por ele não tiverem obrigação de responder ou não tiverem patrimônio suficiente. Outro artigo que eu trago
em destaque para os senhores, nesta oportunidade, é o artigo 928, que é o artigo que admite que o incapaz responda pelos danos, pelos prejuízos que causar, que o incapaz seja responsabilizado civilmente, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependam. Então, se uma criança com 10 anos de idade tiver desenhado florzinhas na viatura da Polícia Civil, eu já vi uma questão dessa. Há como responsabilizar criminalmente esta criança, crime de dano ao patrimônio público? Não. Ela é inimputável. O que ela vai receber é uma medida de proteção do ECA. Mas, perfeitamente possível condenarmos essa criança de 10 anos a indenizar os danos que causar, a responder pelos prejuízos, se os pais ou o tutor não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, eu posso, de regra, eu teria que propor ação contra os pais ou o tutor. Mas se os pais ou o tutor não tiverem obrigação de responder ou não dispuserem de meios suficientes, eu posso propor a ação contra a criança, devidamente representada, para que ela, criança, seja condenada a pagar os danos que causaram, que deram. Bacana? Então, os artigos mais importantes que eu chamo a atenção de todos para essa matéria, levando em consideração que nós não temos tempo mais para destinarmos ao estudo, eu vou colocar aqui. São os artigos que eu reputo, todos são importantes, mas os mais importantes, 927, que traz o fundamento da responsabilidade civil, o 928, que trata da responsabilidade civil do incapaz, artigo 932, que trata da responsabilidade civil indireta, artigo 933, que prevê que essa responsabilidade civil indireta é uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, artigo 942, que prevê a solidariedade na responsabilidade civil, dando à vítima o direito de escolher contra quem ela vai demandar. E outro artigo importante também, ó, o 944, que estabelece critério para fixação do valor da indenização. Tá? Estes são os artigos mais importantes com respeito à responsabilidade civil aquiliana. 927, 928, 932, 933, 942, 944. Ah, Reivane, então se eu estudar só esses artigos, tá bom? Não, tá não, tem que estudar tudo. E, estatisticamente, são os artigos que mais caem em prova. São os artigos que os senhores não serão perdoados se não souberem responder a questões que versem sobre eles. Mas, claro, que todos os artigos são importantes, porque podem ser cobrados da mesma forma, da mesma maneira. Pedindo desculpas por ter avançado o tempo deste bloco, eu vou encerrá-lo, não sem antes agradecer a atenção, mais uma vez, e a audiência, a oportunidade que me deram de estar aqui e renovar a minha esperança de sempre, de estarmos juntos no próximo bloco, na nossa próxima aula, se Deus quiser. Até lá, pessoal.